Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta Santa Missa, rezamos em ação de graças por Luciana Lino da Silva, que agradece a Deus pelas graças alcançadas e pelo dom da vida em seu aniversário natalício. Rezamos também por Maria Edileuza, que agradece a Deus por sua irmã Josenilda e seu esposo Cláudio, pela graça alcançada da casa própria. E agradecemos a Deus pela presença de Morena, que hoje está aqui conosco, e pelas graças concebidas em sua vida. Rezamos também pelo aniversário natalício de Lucas David de Souto Santos, Micheline Maria da Silva Ribeiro, Rosângela Fernandes da Silva. Rezamos pela recuperação da saúde de Alzira Maria da Conceição. Rezamos pela felicidade eterna de Antônio Luiz da Costa, Cláudia de Pantas Costa, Elizabeth Paiva Barreto, Elfronzina Maria da Conceição, José Vicente Filho 2 meses, Maria das Neves Ferreira de Melo, Murilo Ferreira de Andrade, Osvaldo Eliseu de Lima, Osvaldo Ricardo Correia, 2 anos, e pelas almas do purgatório. Vamos ficar de pé e iniciar esta santa celebração cantando. Diz-me de forma dentro do Senhor e louva. Sempre que conhecia saber para ser meu profeta em graças eu descobri que não diria que ninguém te mandou tenho que entrar, tenho que estar, mas me ensina como escapar de ti, como calar, se tua voz tem meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, mas me ensina como escapar de ti, como calar, se tua voz tem meu peito. Não temas arriscar aqui, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me em tua boca eu falarei. Em de meu povo e derrubar inimigas e plantas. Tenho que lutar, tenho que arriscar, me ensina como escapar de ti, como calar, se tua voz em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, me ensina como escapar de
em ti, como calar-se a voz de meu peito. Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe. Tua casa, porque a terra mirando está. Contigo, pois a e lutar, porque meu sofrendo está. Tenho que lutar, tenho que arriscar, e não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz é de meu peito. Tenho que lutar, mas e não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz é de meu peito. Antes que eu nasci, dentro do Senhor de tua mão. Antes que tu nasceste, te conhecia e te consagrei. Para ser meu profeta, entre as nações eu te escolhi. E não veio aqui, eu te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, e se não faço, como escapar de ti, como calar, se não faz a meu peito. Tenho que gritar, tenho que gritar, e se não faço, como escapar de ti, como calar, se não faz a meu peito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Salve Maria. Hoje, concluindo no dia festivo do nosso excelso padroeiro, o glorioso São João Maria Vianney, temos a graça de receber na nossa paróquia aquele que já foi um dia pároco, também aqui da paróquia de São João Maria Vianney, durante 11 anos, o cônego Bacilon Monteiro, a quem nós acolhemos com uma grande e calorosa salva de palmas. Presidirá o santo sacrifício da missa e também agradecemos a liturgia, ao SCC da paróquia, que Deus os abençoe, a animação coral paroquial e a gratidão a todos de movimentos e de outros ministérios que mostraram esse amor. Isso é comunidade. Todos integrados, buscando uma só fé, buscando a unidade da igreja. Por isso a minha gratidão a esse coral formado para este momento solene que cantaram tanto de manhã quanto à tarde. Minha gratidão. Que Deus os abençoe. E também, desde já, sinta-se em casa do cônego Bacilon, a casa é sua. Tenhamos uma boa concelebração eucarística e recordo, como o bispo disse, já passaram o sebo nas pernas, né? Porque a procissão vai andar um pouquinho, né? Por isso, aguardemos um momento para irmos um pouquinho a procissão. E os jovens, principalmente, tá certo? Vão botar mola nos pés para andar com o padre, tá certo? E porque depois vou ver com as fotos quem é que está na procissão. Tá certo? Que Deus abençoe, tenhamos uma boa celebração eucarística. O Senhor o escolheu como sacerdote para si, a fim de oferecer um sacrifício de louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs,
Reconheçamos diante do Senhor nossas falhas, nossos limites humanos, para que de maneira menos indigna nos aproximemos da mesa da Eucaristia. Supliquemos o perdão de Deus. Senhor, que viestes, não para condenar, mas para perdoar. De piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a todo aquele que muito ama, de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glorifiquemos ao Pai e ao Cordeiro vivo e vencedor, na força do Espírito Santo, cantando glória.
Oremos. Nesta celebração eucarística, Luciana Lino da Silva agradece a Deus pelas graças alcançadas e pelo dom da vida em seu aniversário natalício. Maria de Leus agradece a Deus por sua irmã Josenilda e seu esposo Cláudio, pela graça alcançada da casa própria. Agradecemos a Deus pela presença de Dona Morena, que hoje está aqui conosco, e pelas graças concedidas em sua vida. Moreninha é matriarca dessa paróquia. Também louvamos e agradecemos ao Senhor pelo dom da vida concedida aos nossos aniversariantes natalícios. Lucas David Souto Santos, Micheline Maria da Silva Ribeiro, Rosângela Fernandes da Silva, pela recuperação da saúde de Alzira Maria da Conceição, Alanderson Ramalho da Silva. Pedimos pela felicidade eterna dos nossos irmãos falecidos, Antônio Luiz da Costa, Cláudia de Pantas Costa, Elizabeth Paiva Barreto, Eufrosina Maria da Conceição, José Vicente Filho, 2 meses do falecimento, Maria das Neves Ferreira de Melo, Murilo Ferreira de Andrade, Oswaldo Eliseu de Lima, Oswaldo Ricardo Correia, 2 anos do falecimento, Padre Miguel Manuel de Souza, pelas almas do purgatório, Dom Henrique Soares da Costa. E também hoje nós lembramos também com carinho do Padre Pascal, que deu início, de certa forma, na criação desta paróquia, que já está na Jerusalém Celeste também. E pelas intenções que estão no coração de cada um de nós. Deus de eterno poder e misericórdia, que tornastes o presbítero São João Maria Vianney admirável pelo seu zelo pastoral, concedei-nos por seu exemplo e intercessão conquistar no amor irmãos e irmãs para Cristo e com eles alcançar a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos. Vinde e comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário, senão com satisfação completa. Ouve-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim.
Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é paciência, é compaixão. O Senhor muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam. E dás no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente e saciai todo ser vivo com fartura. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. É justo o Senhor em seus caminhos, é certo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou.
Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por elas e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dá-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, perdoai, Senhor, os nossos pecados.
A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor. Vinde, Santo Espírito e do céu, mandai a luz vosso raio, luz vosso raio. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. São João Maria Vianney, Nossa Senhora da Conceição, querido Padre Marcos, digníssimo pároco dessa comunidade de São João Maria Vianney e de Nossa Senhora da Conceição, meu irmão, meu amigo no sacerdócio, queridos irmãos e irmãs presentes aqui nesta igreja matriz de São João Maria Vianney e da Imaculada Conceição da Virgem Maria, aqui no Clima Bom, em Maceió. Bem como os irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais desta paróquia, os de longe e os de perto. Chegamos ao ponto alto da festa de São João Maria Vianney, o dia da festa dele, o dia em que louvamos e agradecemos ao Senhor o grande exemplo de sacerdote que ele suscitou na igreja e nos deu, a nós principalmente párocos e padres, como modelo de servo, de servidor do Evangelho, de anunciador do reino dos céus. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor esta graça. Queridos irmãos e irmãs, na nossa liturgia de hoje, uma liturgia muito bonita, na qual o Senhor, nesta primeira multiplicação dos pães, ele começa a colocar os seus discípulos no caminho do que vem pela frente. Ele, como nós vamos perceber nesta liturgia, ele vai ajudar os seus discípulos a fazer esta passagem do pão, palavra,
para o pão Eucaristia, presença real e permanente dele na sua igreja, na realidade do seu corpo, sangue, alma e divindade. Vejamos que, olhando para Jesus, e olhando Jesus em relação ao Antigo Testamento, aparecem 3 características, a gente fazendo este olhar para ele em relação ao Antigo Testamento. Uma continuidade, uma descontinuidade e uma transcendência. Uma continuidade. Ele realiza o que antes já tinha sido predito, já tinha sido anunciado no Antigo Testamento. Nele se realiza isto. Todas as prefigurações apontam para ele, apontam para a pessoa e a missão dele. O maná do deserto, o cordeiro imolado na festa da Páscoa, aquela multiplicação daqueles 20 pães de cevada que o profeta Eliseu realizou, está lá no 2º livro dos Reis, no capítulo 4, quando o profeta Eliseu recebe esses pães, 20, e tem 100 homens para se alimentar. E o profeta, em nome do Senhor, manda que dê esses pães para que o povo, para que aqueles homens se alimentem. E até foi, na época, também questionado. Mas o que é isso para 100 homens? Em nome do Senhor, faça o que eu estou mandando. Não só comeram e se fartaram, como até sobrou. O profeta Elias, na casa daquela viúva de Sarepta, quando vagando pelaquele deserto, o profeta, cansado, com fome, com sede, pede àquela viúva um pouco de água. E quando ela sai para ir buscar a água, ele diz: e quando a senhora voltar, me traga também um pedaço de pão cozido aí nesse burraio, nas cinzas, aí nesse fogo, que eu sei que a senhora tem para fazer sua comida, o seu fogão de lenha. Ela se volta para o profeta e diz assim: em nome do Senhor teu Deus a quem tu serves, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho só de azeite, que vou fazer um pão para mim e para meu filho, e depois vou esperar a morte chegar. E o profeta diz: faz o que eu estou te mandando. E diz o Senhor Deus de Israel: do lugar que a senhora tirar a farinha, e do lugar que a senhora tirar o azeite, não vai diminuir a medida, até que o Senhor faça chover de novo na face da terra, e a terra produza os seus frutos. E assim aconteceu. São tudo, queridos irmãos e irmãs, prefigurações. Como dizia o canto de São Tomás de Aquino, Panis Angélico, figures terminum. Na pessoa dele, de Jesus, todas estas prefigurações encontram a sua realização. Por isso que uma continuidade na história da salvação. Mas há também uma descontinuidade. Porque o que ele faz não se parece nem de longe. Os outros que fizeram não chegam nem nos pés. Ele faz com maior intensidade, com muito mais poder. Por isso que essa descontinuidade e uma transcendência. Ele transcende como Filho eterno do Pai, sem deixar de ser Deus perfeito, se torna homem perfeito. Ele transcende todas estas coisas infinitamente.
É isso que o evangelista Mateus, no evangelho de hoje, quer mostrar a cada um de nós. Nessa multiplicação dos pães. E aqui Mateus não está falando de uma realidade de partilha, não. Ah, isso aqui é porque tinha gente, tem quantos pães? 5? Então traz para cá. E você tem quanto? Eu tenho uns 2 aqui. E você, eu tenho mais um aqui. Aí então vamos juntar tudo, vamos partilhar e vai dar para todo mundo. Não! Mateus não está falando disso. Mateus está falando daquele que transcende todas as coisas. Aquele que é, eu sou, da mesma essência, da mesma substância, da mesma natureza de Deus, que chama a existência o que não existe, porque ele não precisa de matéria-prima para fazer isso. Ele é fonte e é origem de tudo. É disso que Mateus está falando. Vejam que tem algumas coisas aqui que Mateus mostra como realização realmente do projeto e do plano do Pai. Na pessoa do seu Filho Jesus. Olha a primeira leitura de hoje tirada do profeta Isaías. Isaías está lá 800 anos mais ou menos antes de Jesus. Isaías é o profeta da consolação. O povo está machucado com o cativeiro da Babilônia. Mas o Senhor está dizendo através do profeta Isaías, diz ao meu povo, ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com aquilo que é transitório, com aquilo que é passageiro? Tem que se empregar todas as forças e a vida naquilo que é perene, que é eterno, que é Deus. E o povo de Israel tinha experimentado isto, tinha caído no cativeiro da Babilônia justamente porque buscou acreditar na força humana, na inteligência do homem, somente racional. Por isso que caiu lá no cativeiro. Por isso que sofreu, como nosso povo simples aqui do Nordeste gosta tanto de dizer, sofreu mais do que bode embarcado, ou galinha para alegar o choco. Mas sofreu por causa da cabeça dura. Aquilo que o nosso povo simples diz com tanta sabedoria e com tanta profundidade. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece, e padece mesmo. E muito, não é pouco não. É disso que o Senhor está dizendo. E o Senhor está dizendo através do profeta, não tenha medo, Israel. O cativeiro está chegando ao fim. E é verdade. Em 840, Ciro, o persa, entra na Babilônia, destrói a Babilônia, coloca e transforma a Babilônia em pó de traque. E depois promulga um edito que faz com que todos voltem para a sua pátria, inclusive Israel. O Senhor está falando deste banquete em que Ele mesmo vai alimentar o seu povo, em que Ele mesmo vai saciar a fome do seu povo, a sede do seu povo. Mas é em Jesus, o Filho eterno do Pai, que esta fome, esta sede é saciada. Vejam que aqui tem como que pequenos lampejos do que vem pela frente. Este milagre da transfiguração, ele é tão importante que ele está registrado nos 4 evangelhos. Nos 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e no evangelho de João. Os 4 são unânimes em falar, com uma variação somente do público para quem cada evangelista está falando. Mas nós vamos perceber que todos eles falam de uma mesma realidade. E não é uma realidade só humana, só simplesmente uma fome só da barriga. Tanto é verdade que não é só esta, que quando Jesus multiplica os pães,
E eles começam a dizer: esse é o nosso rei, esse é o rei que nós queremos. O que é que Jesus faz? Jesus sai na calada da noite, a francesa, sem eles perceberem, e vai embora para outro lugar. Quando eles percebem que Jesus não está mais ali, aí eles vão em busca. Quando eles olham que a barca de Jesus está indo para o outro lado, eles vão por terra. Quando Jesus chega para desembarcar, eles já estão lá. Mestre, que hora o senhor chegou aqui? Jesus nem dá a resposta. Jesus nem diz: cheguei faz pouco tempo, meia hora, uma hora, pouco tempo que eu cheguei aqui. Jesus nem dá a resposta. Jesus vai no centro da questão. Vocês só vieram atrás de mim por causa da barriga de vocês. Tiveram fome e eu saciei a vossa fome. Busquem o pão que não perece. Estão vendo que Jesus não está falando só desse pão? Ele é apenas uma figura pálida, distante do verdadeiro pão, que é ele. Por isso que no Evangelho de João, falando dessa multiplicação, João vai entrar imediatamente na reflexão do discurso do pão do céu. Capítulo 6 de João. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Quem não comer de minha carne, quem não beber do meu sangue, não terá a vida eterna, a vida do eterno. E eu não ressuscitarei no último dia. Jesus vai para o núcleo, o ponto central da questão. Jesus vai tocar na questão. Tem algumas coisas que Mateus coloca aqui que são interessantes, que aponta para esta realidade. Vejam, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Esse texto parte da morte do seu primo, do seu parente. Jesus sai para um lugar distante, deserto. Ele quer viver o seu luto. Ele não foi verdadeiro homem, mas nem isso ele tem direito. Quando ele chega lá, o povo já está lá esperando. E ele se compadece. Vejam que João Batista, isso é interessante, é bonito. É a partir daí que Jesus dá, então, o pontapé inicial para valer na evangelização, na sua vida pública, instaurando o reino do Pai aqui entre nós e que se estende a eternidade afora. Quando João estava preso, 2 discípulos foram enviados por ele, João, para perguntar a Jesus: és tu o Messias esperado? Ou temos que esperar outro? Porque João estava como que numa crise também. Ao mesmo tempo que ele via em Jesus características que batiam com as descrições que os profetas diziam para reconhecer o Messias, ao mesmo tempo ele ficava intrigado com algumas atitudes de Jesus. João, como todo bom judeu, esperava um Messias forte, um Messias violento, um Messias que quando viesse botasse para quebrar. Era assim que ele esperava também. Basta vocês lembrarem do texto quando ele diz assim: o machado já está no pé da árvore. Quando o Messias chegar, ele vai pegar esse machado e de um golpe só ele vai derrubar essa árvore. Os frutos bons ele vai guardar e a palha seca ele vai tacar no fogo. Era um Messias violento. Era um Messias com tolerância zero. E ele se depara com Jesus bondoso, misericordioso, que não tinha nada dessa violência. Por isso que ele manda fazer essa pergunta a Jesus: és tu o Messias ou temos que esperar? Jesus não dá uma resposta objetiva a João. Vai dizer a João: sou eu mesmo, sou eu, cheguei, estou aqui já, estou assumindo o meu posto e agora aqui é comigo. Jesus não dá uma resposta assim. Jesus diz aos discípulos que foram perguntar a ele: dizei a João o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. Os cegos enxergam,
os surdos ouvem, os mudos falam, os aleijados pulam como cordeirinhos, e aos pobres são anunciada a boa nova do reino. Decretado o ano do resgate, o ano do Goel. Dizei a João, e ele vai saber. Quando eles chegam e diz a João o que Jesus mandou, João diz então, é ele. É preciso que eu desapareça e ele apareça. É preciso que eu diminua e ele cresça. É a ele que vocês têm que seguir, não é a mim. Eu fui só a voz do deserto. Eu só preparei, é vocês. Por isso que Jesus, em outro evangelho, Jesus vai dizer assim, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. O que foi que vocês foram ver no deserto? Um profeta? Muito mais do que um profeta. João sai de cena, agora Jesus entra. O tempo do Messias começa. O tempo do ungido de Deus começa. E vejam que Jesus, como eu disse e repito, ele vai levar os seus discípulos a fazerem esta passagem do pão palavra para o pão eucarístico, corpo, sangue, alma e divindade dele. É claro que a Eucaristia, como nós vamos ver mais tarde, ela como consequência prática, ela tem que nos levar a sermos sensíveis diante da dor e do sofrimento do outro. Não resta dúvida. Como vai dizer Paulo na carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 11. Quem come deste corpo do Senhor na mesa, mas não consegue enxergar o corpo do Senhor, que é o irmão, não leva nada desta mesa e ainda pode se tornar réu dela, réu da mesa. A Eucaristia nos leva a um compromisso, não resta dúvida. Nos leva a esse compromisso. E olha que aqui em Mateus, ele deixa também 4 gestos de Jesus, que são gestos eucarísticos. Quando Jesus diz, traga o pão, os 5. Jesus toma o pão, primeiro gesto. Dá graças, segundo gesto. Parte o pão, terceiro gesto. E distribui entre eles, quarto gesto. São gestos eucarísticos. O Senhor tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é meu corpo que será dado por vós. Os discípulos de Emaús reconhecem Jesus quando ele faz esses 4 gestos, quando chega em Emaús. Toma o pão, dá graça, parte e distribui. Ele diz, é o Senhor, ele está no meio de nós. São 4 gestos que Mateus deixa aqui. E tem uma outra coisa aqui muito interessante. Logo no início, quando os discípulos dizem assim, Senhor, vamos fazer com que esse povo saia daqui, porque o lugar é deserto e não tem onde eles comprarem pão. O que é que Jesus responde? Dai-lhes vós mesmo de comer. E nós só vamos compreender esse dai-lhes vós mesmo de comer aqui no final do Evangelho. Quando depois de distribuir, depois do milagre, o que não se dava para encher um cesto, sobra 12. A matemática de Deus é diferente da nossa. A matemática de Deus anda na contramão da nossa. Totalmente. Justamente por conta dessas características, ele transcende infinitamente. Infinitamente ele transcende tudo. Por ele ser quem ele é. Todas as coisas. E os 12 cestos de pão, cada apóstolo está com um cesto na mão. Dai-lhes vós mesmo de comer. Eis a missão da igreja. Alimentar o seu povo com o corpo, com o sangue do Senhor Jesus. Para que esse povo possa viver como irmão de verdade. Sensível à dor e o sofrimento uns dos outros. É a grande lição da Eucaristia. É a grande lição da Eucaristia. Essa presença dele. E quando se vive
esta vida enxertada nele. É o que Paulo diz, escrevendo aos Romanos. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Em tudo isso nós somos mais do que vencedores. Porque nada se compara ao que nos aguarda. Nada se compara ao que aguarda aqueles e aquelas que viverem unidos, enxertados no Senhor, vivendo da sua seiva, da sua vitalidade. Foi isso, queridos irmãos e irmãs, que levou São João Maria Vianney a entregar a sua vida. Foi isso. São João Maria Vianney, ele se deixou consumir totalmente. É tanto que a causa da morte dele foi esgotamento físico, mental. Ele, humanamente falando, ele estava só um trapo de gente. Ele se consumiu nesta missão, porque ele descobriu quem era a razão da vida dele. Lembra daquela oração tão bonita, tão profunda de João Maria Vianney? Senhor, eu quero te amar durante toda a minha vida, e sem te amar eu não quero viver um dia da minha vida. E eu quero morrer dizendo que te amo. E quando eu não puder fazer isso com minhas palavras, quando eu não puder falar mais, cada batida do meu coração, cada puxado de respiro, será o meu corpo e minha alma dizendo que te amo, e sem te amar não quero viver um só momento. Só uma pessoa que vive realmente esse mistério de Cristo, que se entrega totalmente, é capaz de chegar a essa maturidade. Estão vendo como a lógica de Jesus, a lógica do reino é totalmente diferente da lógica do mundo? Totalmente. Por isso que os racionalistas pegam esse evangelho e dizem, não, isso aqui é apenas, Jesus está ensinando a gente a partilhar. Espera lá. Então ele não é filho eterno do Pai. Então ele não é Deus coisa nenhuma. E de fato, na cabeça deles não é mesmo não. De forma nenhuma. Encerro com uma historiazinha que acho que eu já contei aqui no Clima Bom. Quando eu era vigário lá em Exu, cidade de Luiz Gonzaga, uma vez eu fui celebrar na Serra, na Chapada do Araripe, que divide o Exu com o Crato. De um lado está Exu, do outro lado está o Crato. E eu fui celebrar em uma das comunidades lá na Serra. E o evangelho era esse. Quando eu terminei de proclamar o evangelho, aí um senhor do meio da assembleia disse assim, padre, eu posso dar um testemunho desse evangelho? Pode. Aí ele disse, olha padre, eu quando era pequeno, a gente vê a lógica do reino e a lógica do mundo, como é diferente. Eu quando era pequeno, minha mãe, ela sabia ler e escrever. Não era muito não, mas ela sabia ler e escrever, pouquinho, mas sabia ler. E ela juntava a gente de noite e começava a ler a Bíblia. Meu pai não sabia ler, mas ela sabia, ela aprendeu. Ela começava a ler a Bíblia para a gente. E um dia ela leu esse evangelho que o senhor acabou de ler aqui agora. Quando ela terminou de ler esse evangelho, eu deveria ter os meus 11 anos, 12 anos, mais ou menos isso. Aí eu disse, minha mãe, a senhora não está vendo que isso é mentira? Como é que Jesus vai pegar 5 pães e alimentar mais de 5.000 homens, minha mãe? Como é que a senhora me explica? Eu não estou entendendo. Aí ela disse, meu filho, eu não sei explicar não. Eu só sei que está aqui na palavra de Deus, não sei explicar. Mas um dia, nosso Senhor mesmo vai explicar a você. Não sou eu não. É Ele mesmo vai explicar a você. Passou-se o tempo, eu me casei, dizia ele. Eu me casei, formei minha família. Hoje eu já sou avô. E um dia minha mãe me chamou, disse, meu filho, eu já depois de casado, meu filho, vai em casa hoje que eu quero, você vai almoçar comigo. E eu fiz de tudo para não ir almoçar com ela. Por quê? Porque na casa de minha mãe, como ela morava sozinha, as panelas dela eram bem pequenininhas. E ela cozinhava só para ela.
E eu disse, eu não vou para lá. Eu, homem da roça. Se eu for para lá, eu vou deixar ela com fome. Aí eu fiz de tudo para fazer com que ela não me chamasse. Mãe, depois, quem sabe? Ela percebeu, padre, o meu medo. Ela disse, meu filho, você não quer ir comer lá em casa, é com medo de me deixar com fome? É porque minhas panelas são pequenininhas? Tem problema não, você vai comer, não se preocupe não. Veja Deus o que é que faz. Ele disse, eu vou, para não deixar minha mãe triste, eu vou. E fui. Quando eu cheguei lá, minha mãe começou com as mesmas panelas, com o mesmo tanto de comida que ela fazia todos os dias para ela. Eu disse, eita, hoje mãe vai comer só pouquinho, porque eu vou comer muito. Aí ela começou a botar comida. Botou um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho de cá, e eu comendo. Quando o prato ia baixando, lá vem minha mãe de novo. Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Padre, quando foi do meio para o fim, deu trabalho, eu não consegui derrubar mais o prato. Não consegui mais dar contas. Sabe o que minha mãe fez? Pegou a Bíblia, nesse evangelho, botou lá em cima da mesa. Meu filho, você lembra de uma pergunta que você me fez quando eu tinha 11, 12 anos, desse evangelho? Foi o que você me disse na época. Tá vendo que é mentira, mãe? Que esse milagre não existiu? Tá vendo o que está acontecendo, meu filho? Você sabe explicar? Não, mãe. Eu também não sei. Só Deus sabe. Olha aí. Deus é assim. Deus não se explica. Deus se experiencia na vida. Foi o que aconteceu com esse evangelho. É justamente isso que nosso Senhor quer que nós também tomemos consciência. A lógica dele é diferente da lógica do mundo. Totalmente diferente. João Maria Vianney foi ordenado padre porque colegas, e tinha um bispo que era amigo dele, gostava muito dele, sabia que ele era um homem muito piedoso. Aí por compaixão, vamos ordenar esse menino, vamos ordenar ele. Aí te bota numa aldeia que não vai ninguém. E ele fica lá, pelo menos celebra a missa. E o canto de vocês diz isso, né, Cida? O canto diz, no início era somente 200 e depois de alguns anos já se contava mais. A lógica do reino. A lógica de Deus é assim. O racionalista nunca vai compreender. E sabe por quê? Te louvo, Pai, dizia Jesus, porque escondeste essas maravilhas aos sábios, aos mestres, doutores, aos que se dizem formados, e revelaste aos pequeninos, Pai, porque assim foi do teu agrado. É assim que o Pai age. Por isso que a liturgia de hoje pede de cada um de nós, como São João Maria Vianney, docilidade de coração. Termos um coração dócil, voltado para Ele, curvado para Ele. Víamos isso a semana passada, naquelas parábolas que se encerrava. Há uma diferença entre o joio e o trigo. Os dois pequenininhos se parecem. O joio parece com o trigo, até o formato. Mas quando cresce, o trigo curva. O joio não. Autossuficiência, arrogância, prepotência. Que São João Maria Vianney ensine a cada um de nós com seu exemplo, com seus rogos e preces. A exemplo dele, a nós sacerdotes e a vocês, queridos irmãos e irmãs, a sermos dóceis à ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Fiquemos em pé e vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,
Irmãos e irmãs, oremos ao pastor de todos os pastores, para que dê párocos santos à sua igreja e na cruz os faça encontrar a sua glória, dizendo: nós vos rogamos, ouvi, Senhor. Santidade, oremos, irmãos. Pelos que ensinam a catequese às crianças e adolescentes, para que a preparem com muita oração e penitência, como a fazia o santo cura das, oremos, Senhor. Oremos, irmãos. Da penitência, a qual a Curadares dedicava todas tantas horas por dia. Oremos, irmãos. Por Luciana Lino da Silva, que agradece graças alcançadas, Maria de Leusa, Josenilda, Cláudio, por todas as graças derramadas também na vida da nossa querida Morena e de cada um de nós, para que o Senhor continue olhando para nós com graça, com bondade e com misericórdia, nós vos pedimos. Pela felicidade eterna dos nossos irmãos falecidos, Antônio, Cláudio, Elizabeth, Eufrosina, José Vicente, Maria das Neves, Murilo Ferreira, Oswaldo Eliseu, Oswaldo Ricardo, Padre Miguel, Dom Henrique e todos os nossos parentes e amigos, para que o Senhor seja para eles a vida que não termina mais, rezemos. Deus de misericórdia, ouvi com bondade os vossos servos e por intercessão de São João Maria Vianney, concedei-lhes a graça que vos pedem por Cristo nosso Senhor. Fiquemos sentados, momento do nosso ofertório, em que colocaremos no altar do Senhor com a nossa vida, o que somos e o que temos. Não esqueçamos que festa tem despesa. E todos nós somos chamados, então, a partilhar também nesse momento com a nossa mãe, a igreja. Canto do ofertório. Orações assadas trazem hoje as primícias do amor, os frutos do nosso amor. Este pão ofertamos, vida eterna se fará, e o vinho oferecemos, e o nome não será. Corações abraçados, trazem hoje as primícias do amor,
o seu luz e o sua amor. Este pão de ofertamos, vida eterna se fará. E o rio que nascemos, e a corações abraçados, trazem hoje as primícias do amor, os frutos do amor. Este pão ofertamos, vida eterna se fará. E o rio que nascemos, rio não será. Corações abraçados, trazem hoje a volta as primícias do amor, são luz do nosso lar. Se não vida eterna se fará. E o rio que nascemos, rio não será. O seu filho, a vida e dor, e meu Espírito o seu filho, da vida e dor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício estejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Ó Deus onipotente, suplicantes imploramos a vossa majestade, para que os dons oferecidos em honra de São João Maria Vianney, como manifestam a glória do poder divino, assim nos obtenha os frutos da vossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. É Ele o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e continua a apacentar o seu rebanho, dando à igreja pastores segundo o seu coração. Na vida de São João Maria Vianney, reconhecemos os sinais do vosso amor por nós. Na sua voz, a vossa palavra, nos seus gestos, o vosso poder. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo Carlos Alberto, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa querida Rainha, a Senhora da Conceição, São José, seu esposo, os apóstolos, o glorioso São João Maria Vianney e Santa Filomena, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, digamos juntos: Pai Nosso. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, estejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos.
enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Aclamemos Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. E tiras o pecado do mundo. Tem piedade de nós, Cordeiro de Deus. Tiras o pecado do mundo. Tem piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. Vamos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Ei-lo, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Nós reconhecemos o Senhor e no mistério de nossa quem irá e ver. Eu sou que vem do céu, quem irá e ver. O Senhor Jesus, meu sacramento, nos deixou memorial de ressurreição. Que vem do céu.
Jesus tem o nosso caminho. Só você em mim irá viver. Eu só em você quem quer irá viver. Fogo de Deus, no céu, essas do céu, comida só eu sou beber do céu, quem crê em mim irá viver. Eu beber do céu, quem crê em mim irá viver. Todos se afetaram, todos morreram. Deus, que vem dos céus de eu sou guerreiro do céu, quem crê em mim irá viver. Eu sou guerreiro do céu, quem crê em mim irá viver. Fogo do Senhor é o que temos dentro. Eu vinho com é o sangue derramado. Eu sou guerreiro, quem crê em mim irá viver. Eu sou guerreiro, quem crê em mim irá viver. Nós reconhecemos o Senhor, partido eu sou o guerreiro do céu, quem crê em mim irá viver. Eu sou o guerreiro do céu, quem crê em mim irá viver. O Senhor Jesus, no sacramento, nos deixou memoriamos morte e ressurreição. Eu sou guerreiro, quem crê em mim irá viver. Eu sou
Passion Christi conforta me, o bone Iesu exaudi me, intra nella tua, abiscondi me. Dios del maligno defendeme, y ora mortis me, et iube me venire a te, ut cum sanctis tuis laudente per infinita secula seculorum. Amen. Anima si sanctifia Deus Christi salvame, salvis Christi Christi salvame. Oremos. Senhor, o sacramento recebido nos prepare para as eternas alegrias que São João Maria Vianney mereceu por seu fiel ministério. Por Cristo nosso Senhor.
Sentados por um instante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, quero agradecer agora neste momento, porque quando chegar a procissão, eu darei a bênção do Santíssimo Sacramento e, como eu já disse, uma equipe ficará em volta do andor para distribuir as flores, para não serem jogadas de qualquer forma. E eu peço com delicadeza, com amor, para que não possamos tratar a imagem de São João Maria Vianney como uma coisa qualquer. Por isso, ficará a equipe que vai distribuir as flores, tá certo? Para não ficar aquele corre-corre e o povo só voltando quebrar a imagem de São João Maria Vianney, tá certo? Por isso, a bênção do Santíssimo será dada à porta da igreja. Colocará um altar pequeno à porta da igreja, para que assim não crie tumulto dentro da igreja, tá certo? Por isso que a bênção será dada fora da igreja, com o povo no meio da rua, tá certo? Para não tumultuar dentro da igreja e não entrar de qualquer forma, tá certo? Por isso, eu peço uma coisa, como o bispo já disse, né? Eu acho que nós já passamos cedo nas canelas, né, para aguentar a procissão, né? Porque nós não vamos fazer um andor tão bonito para ficar só numa rua, indo e voltando. Não, nós vamos caminhar com a imagem do nosso glorioso padroeiro São João Maria Vianney. Por isso, uma outra coisa, lembrem, procissão é lugar de cantar e de rezar, tá certo? Cantar e rezar. Deixemos a conversa do lado, cantando e rezando, tá certo? Mas eu quero, de modo especial, eu quero agradecer a todos os movimentos e pastorais, as comunidades. Agradeço de todo o meu coração o empenho, a dedicação, o zelo e, de modo especial, agradeço os padrinhos e madrinhas da festa. Aqueles que foram padrinhos e madrinhas, levantem, por favor, um instante, os padrinhos da festa. A gente sabe que tem muito mais, minha gratidão, muito obrigado. Né? A igreja, como disse o Reinaldo pela manhã, se estabela dessa forma. Isso é também o quê? A ajuda dos fiéis. Ajuda dos fiéis. E o andor que está belo também, ajuda dos fiéis. Tá certo? Por isso a minha gratidão aos padrinhos e madrinhas, aos movimentos e pastorais, que Deus os pague com bênçãos celestiais. Aos nossos seminaristas, rezemos pela perseverança. Ao Lucas, rezemos pela perseverança. Ao Tiago e ao Igor, para que Deus o conceda a graça de ser bons sacerdotes no futuro da Santa Igreja. E eu quero agradecer os meus colaboradores da paróquia. Eu quero agradecer a Tati, secretária paroquial. Muito obrigado pela dedicação, o zelo e o cuidado nas coisas da secretaria. Quero agradecer como também a dona do Carmo e seu Luiz, que também ajuda na secretaria paroquial. E quero também agradecer toda a equipe da quermesse. A Maria, funcionária da Casa Paroquial, que durante esses 11 dias incansáveis trabalhou fazendo também bolos para complementar a nossa festa, que de fato foi bonita ou não foi? Graças a Deus, né? E vai deixar saudade no nosso coração, já esperando assim a Imaculada Conceição. Agradeço também o Vitor pela dedicação e também funcionário da paróquia. Que Deus nos abençoe, nosso colaborador aqui na paróquia. E quero de agora agradecer de modo especial ao Padre Bacilon, tá certo? Não me acostumo chamar Cônego Bacilon, mas o Padre Bacilon, o Cônego Bacilon, né? Como disse, Padre Bacilon contou uma piada, viu? Uma piada santa, que disse assim, que um monsenhor recebeu o título e ele tinha uma fazenda e foi até a fazenda. Aí, quando chegou à porta da cancela, o vaqueiro foi abrir a cancela para o padre passar. E eu era monsenhor. E ele disse, pode entrar, padre fulano. E ele disse, suba mais. E ele subia a cancela. E ele, pode entrar, padre fulano. Suba mais, cabra. Aí ele disse, você entendeu? Ele disse, está vendo as meias? Não, eu sou monsenhor. O coitado sabia o que era monsenhor nem nada? Né? Nada sabia. É o que imprime caráter, é o que? Justamente o que imprime caráter em nós é o que? O presbiterato, o que imprime caráter. Né? É o que imprime o caráter em nós. A ordenação é que o Senhor nos concedeu. Por isso, ao Padre Bacilon, pelo zelo e a dedicação dos 11 anos, ao Padre Alex também, que passou nessa paróquia, e de modo especial ao Padre Bacilon,
Uma calorosa salva de palmas. Muito obrigado. Eu peço, Lucas, traga a Morena até a frente. Peço que traga a Morena, coloque ela aqui bem pertinho do altar, tá certo? Olhe bem uma coisa. Peço um pouco de atenção dos fiéis. Esta paróquia deve muito a essa mulher. Deve muito a essa mulher. Se hoje nós temos a paróquia de São João Maria Vianney, nós agradecemos de modo especial, porque Dona Morena foi uma pioneira aqui com outras. Mas Dona Morena, de modo especial, parecia a profetisa Ana, que não saía dia e noite no templo. Era a vida dela, é a vida dela essa casa. Ela viu tudo isso crescer. Ela viu tudo isso crescer. A pequenina capela de Nossa Senhora da Conceição tornou-se a matriz de São João Maria Vianney. Por isso a nossa querida Morena, nesse dia que São João Maria Vianney deu a graça, ela recebeu alta e participar da missa sua solene aqui na paróquia. Pois a nossa gratidão à Dona Morena, com a grande e calorosa salva de palmas. Mais sorte! Viva Morena! Viva Morena! Viva Morena! Dona Morena, tenha certeza disso. Essa comunidade te ama. Te ama. Te ama mesmo. Tá certo? E nós padres nem podemos falar, né? Você é nossa mãe. Você é nossa mãe. Por isso, nossa gratidão. Morena acolhe todos os padres com amor sem igual. Ela não tem distinção. Ela ama todos os padres sem igual. Por isso, a nossa gratidão, viu, Moreninha? Muito obrigado por seu amor, seu carinho pela paróquia São João Maria Vianney. Deus te abençoe. Amém. Lembrando, tá certo? Vamos sair à procissão agora. Vamos, aliás, cantar o hino do padroeiro. A imagem não está no altar, a imagem principal, mas a imagem que será incensada será a primeira imagem da paróquia. E nós iremos entoar o hino ao glorioso São João Maria Vianney. Com entusiasmo, cantemos. São João Maria Vianney, peregrino no país da dança, no vilarejo de As, com 230 habitantes, no vilarejo de As, com 230 habitantes, em 4 anos de romaria, grande farra aconteceu, já se encontravam 30 mil, peregrinos rogando a Deus, já se encontravam 30 mil, peregrinos rogando a Deus, com seus enxavam ele é capaz de operar curas milagrosas. Ele fez o seu vilarejo comunidade fervorosa. Ele fez o seu vilarejo comunidade fervorosa. Clima bom te abraça e agradece ao Senhor por nos trazer o patrono dos padres. Balançando as bandeiras, o patrono dos padres, para ser nosso intercessor. Agradecemos nossa mãe querida, o cuidadas que nos deu, Ele está intercedendo por nós e por todos os filhos seus. Ele está intercedendo por nós e por todos os filhos seus. Prima bom te abraça e agradece ao Senhor para ser nosso intercessor, por nos trazer o patrono dos padres, para ser nosso intercessor.
São João Maria Vianney! Cristo vive! Reina! Impera! Viva a Imaculada Conceição! E mais sorte para a melhor igreja do mundo! Viva a Igreja Católica! Viva a Igreja Católica! Viva a Igreja Católica! Nos preparemos agora para seguirmos em procissão, tá certo? Eu peço os seminaristas que vamos começando a organizar, certo? Para dar sinal dará a bênção, tá certo? E a bênção do Santíssimo logo depois da procissão. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a festa de São João Maria Vianney, vos abençoe e vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em São João Maria Vianney a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunha do seu Evangelho. O Espírito Santo, que em São João Maria Vianney nos ofereceu um sinal da caridade divina, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e vossas famílias, trazendo a saúde do corpo e da alma, e permaneça para sempre. Amém. Prossigamos em paz na procissão e o Senhor nos acompanhe. Lembro, só fica na igreja quem não tem condição de dar problema de saúde, porque quem